como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui nessa manhã com vocês. Um momento de gratidão por estarmos na casa do nosso Deus, tirando esse tempo para a gente estudar da palavra dele. E uma gratidão especial pelo retorno da EBD presencial. A gente já iniciou no primeiro domingo desse mês, mas hoje tivemos um momento de a gente poder agradecer com toda a igreja esse retorno à EBD presencial, que é essa troca de olhares, né, essa troca de experiência que nós temos na casa do nosso Deus. E para a gente iniciar a aula, eu já vou iniciar com uma tarefa, tá? Eu convido a vocês para fazer uma análise de como você era como aluno, como aluna em 2020, tá? Eu vou falar 5 tópicos e você vai marcando aí. Mas não pense em hoje, pense em 2020, lá em março de 2020, quando você era aluno da EBD presencial, tá? O primeiro item é assiduidade. Você era aquele aluno frequente?
Estava aqui todo domingo, até naquele mês que tinha 5 domingos, você estava aqui? Se você é desses, marca um tique aí, tá? Segundo item, pontualidade. Você era aquele que o professor chegou na classe, você já está sentado com a Bíblia aberta e com a lição também. Se você é desses, ou se você era desses, marca aí. Pontualidade também era meu forte, Vânia. Perfeito. Se você era aquele aluno que estudava a lição, marca aí também. Se você era aquele aluno que fazia leitura diária, marca também. E, por último, se você era aquele aluno que participava da classe, comentava, ajudava o professor, contava da sua experiência, aquilo que você aprendeu na lição, marca também. Tá bom? Então, após esses 5 itens, eu vou repetir só para a gente relembrar: assiduidade, pontualidade, lição estudada, leitura diária e participação. Se você marcou os 5 itens, você está de parabéns. Mas se você não marcou, não se desespere, né? Fica tranquilo. Lá em Provérbios 28, 13, diz assim, ó: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e as abandona alcança misericórdia. Então, o nosso objetivo em fazer com que você repense como você era em 2020 é desafiar vocês, nesse novo momento, nesse novo tempo que Deus nos proporciona, de voltarmos a estarmos presencialmente em nossas classes para estudarmos a palavra do nosso Deus, é ser o melhor aluno de 2022 da sua classe. Então, esse é o meu desafio para vocês. Você imagina o professor dessa classe com todos os alunos lá querendo ser o melhor, ou sendo o melhor. Maravilha, né? E aí, para você, amigo professor, não vou deixar você fora desse desafio. Com certeza não. Eu desafio que você seja um professor ainda melhor do que você já foi em 2020. Eu desejo que você se supere, porque com certeza a gente sempre pode melhorar, certo? E aí eu confesso para vocês que, apesar de ter feito uma faculdade 100% online e ter me identificado muito com essa modalidade, com a EBD, eu confesso que eu prefiro presencial. Essa troca de olhar, né, esse privilégio que o professor tem de conseguir olhar na carinha de cada aluno, é coisa que só tem aqui, né? Coisa que online não dá. Apesar de saber que tem irmãos nos assistindo do outro lado, né? Várias pessoas, não é a mesma coisa, né? Estar aqui presencialmente e poder participar, ter essa troca, é algo maravilhoso. E aí eu vou falar para os irmãos que estão nos assistindo o seguinte: se você ainda não veio para cá, se você ainda não veio para a EBD presencial, venha, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tenho certeza que vai ser um momento muito agradável para você estar conosco, certo? E aí o tema do nosso trimestre, eu só vou recapitular, a gente está estudando marcas da vida cristã. E os livros bíblicos são 1ª, 2ª e 3ª carta de João. E quem escreveu essas lições foi o pastor Pedro Elísio, da PIB em Paraty. Tá? E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, pergunta fácil, tá? É o seguinte: quem foi que escreveu essa carta de 1 João? Ou melhor, vocês podem falar, João, Vânia. Não, não é essa a resposta ainda. Quem é esse João que escreveu essa carta? Será que foi João Batista? Não, a irmã já fez ó. Isso. Ele até foi discípulo de João antes de ser discípulo de Jesus. Mas esse João aqui foi o discípulo de Jesus. Foi o mesmo autor do Evangelho de João. E também aquele que escreveu o Apocalipse. Esse também é o João que a Bíblia chama ele, em determinado momento, de filho do trovão, juntamente com Tiago, que eles eram filhos de Zebedeu. Esse João, irmãos, é um dos discípulos mais próximos de Jesus, aquele que compõe aquele trio, Pedro, Tiago e João. E aí, nesse sentido dele ser mais íntimo e próximo de Jesus, ele teve privilégio, ele vivenciou momentos que os demais discípulos não viveram, não presenciaram, como, por exemplo, eles foram os únicos que entraram na casa de Jairo junto com Jesus para ver o milagre da ressurreição da filha dele. Um outro momento muito significativo também foi quando eles estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração e puderam ver Moisés, Elias
e Jesus glorificado. E também esse João aqui, esse que escreveu essa carta para nós, foi aquele que na última ceia, a Bíblia diz que ele estava reclinado sobre o peito de Jesus e eram os discípulos que Jesus amava. É o discípulo amado, é o discípulo do amor, como ele é conhecido. E também aquele a quem Jesus confia sua mãe para que cuidasse dela no momento do seu sacrifício, ou melhor, após o seu sacrifício, após a sua morte. E também, para finalizar, o único discípulo que morreu de velhice. Não foi como os outros discípulos, né? Foi o discípulo que morreu mais velho de todos e não de mártire. E quando que essa carta foi escrita, Vânia? Foi escrita aproximadamente entre os anos de 85 e 90 depois de Cristo, de Éfeso. E foi escrita para quem? A gente percebe que essa carta ela não tem um título, ela não tem uma igreja específica, mas ela foi enviada como uma carta pastoral para várias congregações de gentios, ou seja, não judeus. E também podemos dizer que foi escrita para todos os crentes de todos os lugares, de todos os tempos, isso nos inclui. E qual era o panorama? João já era um idoso, e ainda que ele não tivesse ido, ou melhor, sido enviado à ilha de Patmos, onde viveria como exilado, como testemunha ocular de Cristo, ele escreveu com toda a autoridade para dar a esta geração de crentes segurança, confiança em Deus e na sua fé. E aí, entrando na nossa lição de hoje, que é a lição de número 3, o tema é marca de uma nova conduta. Depois a gente vai ler o nosso texto básico, tá? Vou só fazer uma introdução. Então, hoje a gente vai estudar a marca de uma nova conduta, a forma como vivemos a nossa vida cristã, o que chamamos de testemunho, que é aquilo que impacta positivamente ou negativamente a sociedade e evidencia se somos crentes verdadeiros ou não. Jesus disse que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Exatamente. Então, a gente vai falar hoje sobre o nosso posicionamento como servos de Deus. Porque o cristão, como nós sabemos, ele é um indivíduo que faz uma escolha e vive de forma consciente com a escolha que fez. Falar uma coisa e fazer outra é contradição e incoerência. Tem uma música, já um pouco antiga, da dupla Eduardo e Silvana, chamada Escolha a Cristo. Não cantarei, obviamente, certo? Se alguém precisa cantar, a irmã Jamile está aqui, poderia, né? Jesus não me chamou para isso, é cada um na sua, né, irmãos? Então, vou citar a letra, tá? Que diz o seguinte, olha, escolho a Cristo. Já não há dúvidas em mim, escolho a Cristo. Não por seus milagres, mas por me amar. Não só por viver, mas por se entregar. Não só para um dia, mas para sempre. Eu escolho a Cristo. Então, essa é a nossa vida. O cristão ele faz uma escolha de servir a Cristo sempre. Eu não sei se vocês já ouviram um ditado, pelo menos eu ouvia na minha infância, que dizia o seguinte, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Já ouviram isso? Tem algumas cabecinhas concordando. O ditado do cristão, irmãos, é diferente. É assim, ó, faça o que eu falo, porque é o que eu faço. E não sei se vocês sabem, mas o apóstolo Paulo conhecia esse ditado. Ele fala assim, lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, olha para mim, pode seguir meu procedimento, porque eu sigo o mestre. Então, essa é a nossa vida, é aquilo que nós, como servos de Deus, procuramos fazer no nosso dia a dia. Convido os irmãos a abrir o nosso texto bíblico para a gente ler. 1 João, capítulo 1, a gente vai ler do verso 5 ao verso 10.
Versículo 5 diz assim: E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos, ou melhor, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então, João começa dizendo o seguinte: Deus é luz. A luz representa aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é perfeito, aquilo que é santo, aquilo que é confiável. A luz também está direcionada à verdade, pois deixa tudo visível, seja bom ou não tão bom assim. A luz ilumina, aquece e alastra. Vocês lembram qual foi a primeira coisa que Deus criou? Gênesis 1:3. Pode colar, hein? Vou dar um tempinho para as irmãs abrirem lá rapidinho. Deus falou: haja luz. Exatamente, haja luz. Depois de Deus que criou a luz, ele falou assim, verso 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e a noite trevas. Então, Deus é luz no sentido que é da sua natureza revelar-se. Assim como é a propriedade da luz brilhar. Deus quer que os homens o vejam e o conheçam. Ele se revelou na criação, nas Escrituras, na consciência e na revelação maior, que foi em Jesus, o Verbo encarnado. Luz e trevas são opostos. Quando um está presente, o outro está ausente. Quando o dia chega, a noite precisa sair e vice-versa, porque eles não têm comunhão, não dá para ficar os dois juntos. Se a gente apagar todas essas luzes aqui e fechar as cortinas, vai ficar escuro. Mas a partir do momento que a gente coloca a luz, a escuridão se afasta de nós. Aqueles que viviam, ou melhor, que vivem na luz, vivem acima de tudo na verdade. E o apóstolo João alerta no versículo 6, chamando a nossa atenção para o risco da hipocrisia. Ele fala: se dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, e andamos nas trevas, mentimos e a gente não pratica a verdade. E quando vivemos uma vida de aparências, declarando que temos comunhão com o Pai, quando, na verdade, às escondidas, praticamos as obras das trevas, tornamo-nos mentirosos e evidenciamos que Deus, ou melhor, que não temos tal comunhão. Vida de hipocrisia não combina com crente. Ou você é crente em Jesus, ou você não é. Não dá para a gente se enganar. Na verdade, o auto-engano não é algo inteligente. Porque você não se engana e não engana Deus, que são as pessoas, né, que mais contam. Você pode enganar o outro, mas aonde que você vai com isso? Então, o apóstolo nos orienta, nos chama atenção para isso. E o autoconhecimento é uma importante ferramenta de crescimento. A gente precisa se conhecer. A gente precisa saber como a gente é. Como aquilo que nos fragiliza, aquilo que a gente tem dificuldade, aquilo que a gente tem força. E vou fazer um parêntese aqui, né? Um acréscimo. O diabo conhece as nossas fragilidades. Ele sabe onde nós somos mais frágeis. E é aí que ele vai nos atacar. Então, a gente não pode, irmãos. A gente não pode não saber. A gente não pode não conhecer. E vocês lembram bem desse texto de Jesus, quando ele foi para o deserto? O diabo não tentou ele no primeiro dia. Lá, né? No 40, né? No último dia, já estava a fome, já apertando, foi lá. No momento que, entre aspas, que ele estaria mais frágil, né? A humanidade dele estaria mais sensível. Então, eu oriento os irmãos, trago esse alerta para nós, vamos nos conhecer. Vamos conhecer a área que a gente tem mais dificuldade para a gente poder
se fortalecer diante do mal. Porque tentação, irmãos, não é para enfrentar. Tentação é para correr. Não é para enfrentar, não é para achar que a gente vai vencer, que isso é queda na certa. Então, a gente precisa saber a área que a gente tem mais dificuldade para a gente poder se fortalecer. Tá? E o conhecimento de Deus nos ajuda bastante nessa temática. Por quê? Quando eu estou diante da santidade de Deus, é que eu consigo enxergar a malignidade do meu pecado. Quando eu me comparo com o Deus do universo, com o Deus santo, com o Deus vivo, vejo toda a sua pureza, vejo toda a sua luz, é que eu vejo como nós ou como eu sou pecador. Porque não vale se comparar com outras pessoas. Tem pessoas que, infelizmente, falam assim, Vânia, mas se for crente igual fulano, eu sou melhor do que ele. Não é esse o nosso parâmetro. O nosso modelo é Jesus. É com ele que a gente tem que se comparar. Se a gente chegar, ai Deus, mas eu procurei ser crente igual fulano, ele anda muito bem. Jesus vai falar, eu não falei para você fazer isso. Não foi essa a minha orientação. Eu sou o seu modelo, eu sou o seu parâmetro. Então, é com Jesus que a gente tem que se comparar. Nosso alvo maior. Então, quando a gente se compara com ele, a gente vê como nós somos pecadores. Aí João fala, como assim? Dissemos que não temos pecado? Não dá, né? Não tem condições isso. Então, o apóstolo João mostra que nós não podemos ter comunhão com Deus e com os irmãos sem santidade. Eu vou ler aqui, 1 Pedro. É o livro que está do lado aí, se vocês puderem abrir, mas eu vou ler para a gente adiantar, tá? 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Diz assim, mas sede vós também, santos, em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito, sereis santo, porque eu sou santo. Então, quem professa ter estreito relacionamento com Deus deve necessariamente exibir santidade em sua vida. Caso contrário, o relacionamento não é tão verdadeiro assim como a pessoa pode dizer. E um outro ponto a destacar é que nada fica oculto aos olhos do Senhor. O grupo Prisma, eu estou bem musical hoje, não sei se é influência da irmã ali, da música, né? Mas o grupo Prisma, ele já cantou o Salmo 139, fala assim, olha, se eu tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. E no verso 12, a parte B diz, as trevas e a luz são iguais para ti. Para Deus, irmãos, não tem noite. Para Deus não tem dia nublado, é sempre dia ensolarado. Então, quando o pecado vier te tentar e falar assim, está de noite, está escuro, não tem ninguém vindo, está só você. Lembre-se disso, Deus está vendo e para Ele não tem escuridão, para Ele é dia ensolarado, para Ele é sempre luz. E aí, qual o aprendizado que a gente pode tirar? Não fugir de Deus, como aconteceu com o primeiro casal. Por quê, Vânia? Por que não fugir de Deus? Primeiro, porque não é possível. Segundo, não resolve. E terceiro, não é sábio. O apóstolo Pedro falou lá em João, capítulo 6, verso 68, que a gente conhece bem esse texto, o seguinte, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, o segredo, irmãos, é outro. Não é fugir de Deus, é fugir para Deus, é se esconder debaixo das suas asas, porque Ele é o nosso refúgio. E aí, quando chegar o dia do pecado, Vânia, o dia do erro, o dia da queda. Porque eu tenho aprendido com o pastor Vanderlei que pecado na vida do crente, irmãos, é acidente. É algo que aconteceu no momento de falta de vigilância, não é todo dia, toda hora. Não dá, né? Não combina crente pecando todo dia, toda hora. Eu sei que a gente tem uma inclinação natural da nossa carne, da nossa humanidade em relação a isso, mas a nossa parte como crente, como filho de Deus, como Espírito Santo que habita em nós, é buscarmos santidade e buscarmos vigiar para não cair. Mas aí aconteceu, Vânia, caí, pequei, o que a gente faz? Foge para o Senhor. Corre para o Senhor. O que é interessante quando isso acontece, que como que o diabo faz? Primeiro ele te seduz, ele te tenta para que você peque, para que você desobedeça ao Senhor. O
que a sua luz, que é Jesus que está em você, não brilhe, fica ofuscada. Aí você, infelizmente, num desses acidentes, você cai, você tropeça. Aí o que ele faz? Te condena. Nossa, você que diz que é crente, fez isso? Deus não vai te aceitar mais. Deus não vai querer mais você. E é aí que ele se engana. E é aí que eu quero chamar a nossa atenção nesse sentido. Irmãos, aconteceu? Não é o nosso, não é o que a gente deseja? Sim, não é. Mas se arrependa. Se volte para o Senhor. Porque Ele quer a gente de volta. Ele deu, né? Hoje a gente está comemorando a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Jesus morreu por nós, para que a gente pudesse ter esse livre acesso ao Pai, né? A salvação, a redenção. Então, quando acontecer alguma coisa nesse sentido na sua vida, peça perdão a Deus e volte-se para Ele. É com Ele que a gente consegue avançar. É com Ele que a gente consegue seguir. Não aceite essa palavra do mal para nos fazer com que a gente desista, a gente desanime, que a gente enfraqueça. Não. A Bíblia vai falar nos textos, né, nesse próprio capítulo que a gente leu do nosso texto básico, se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vou colocar aqui como pais, acredito que a maioria seja, ou se não é, é filho, então todo mundo está englobado. Eu imagino que para um pai, para uma mãe, quando o filho erra, faz alguma coisa, uma desobediência, o que o pai e a mãe espera? Que o filho venha se desculpar. Ah, pai, desculpa, mãe, desculpa, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter ido naquela festa que falou para não ir, não queria ter chegado naquele horário que devia ter chegado mais cedo. E o pai fala, tudo bem, minha filha, tudo bem, meu filho. Está perdoado. Esse é o natural, é o que os pais esperam, é o que reconcilia. Você reconhece que você errou, que você não queria ter feito, mas infelizmente fez, pede perdão e o seu pai te perdoa. Então, a gente, como filho de Deus, Deus quer isso. Eu sei que o pecado nos afasta do Senhor nesse sentido de comunhão, né? A gente já leu, luz e trevas não dá. Então, quando a gente peca, a gente precisa se voltar para o Senhor, se arrepender dos nossos pecados, confessar o nosso pecado, se arrepender e se reconciliar. E Deus, como nosso Pai amoroso, bendito e santo, Ele nos quer de volta. Ele, com certeza, quer que a gente melhore, quer que a gente avance. A Bíblia vai falar lá em Hebreus que o amor, ele disciplina aquele que ama. Então, Deus chama a nossa atenção? Sim. Ele quer que a gente seja o representante dele aqui na Terra. Então, a gente precisa proceder da melhor forma possível. Nosso texto base, o apóstolo João, ele fala o seguinte: havia falsos mestres na Ásia Menor que traziam em sua bagagem uma teologia falsa acerca de Deus, de Cristo, do homem, do pecado e da salvação. E a gente percebe isso no texto que a gente leu. E no pacote dessas heresias, esses falsos mestres desconectavam a religião da vida, afirmando que podiam ter comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, viver nas trevas, que foi o verso 6 que a gente leu. E eles chegavam ao ponto de negar a própria existência do pecado, no verso 8. E também afirmar que não eram suscetíveis ao pecado. Então, o apóstolo João ele faz o seguinte nesse texto. Ele expõe aquilo que os falsos mestres falam e depois ele contradiz. Olha só. Ele fala assim, ó, verso 6. Se dissermos, e ele sempre começa com essa conjunção, se, que é uma conjunção adversativa. Tem que falar direitinho, senão os professores de português me acertam, né? É uma conjunção adversativa, se, que são representados por palavras que dão a ideia de oposição e contraste. Então, ele fala assim, ó, se dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos. E não temos comunhão com ele. Aí ele também fala no verso 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, esse texto demonstra, João, a ponto que eles falou, se por acaso a gente dizer que não peca, mas peca, a gente está mentindo. Ele expõe o que os falsos mestres criam e contrapõe ou contradiz com a verdade.
Então, demonstra nesses versículos que a gente leu que os falsos mestres e alguns crentes tentavam encobrir e negar o pecado. Tem uma música, lá vou eu para a música, hein? Da Nova Razão, do grupo Nova Razão, que eles cantam, que diz o seguinte: existe um brilho que eu não posso ver, mas que está em mim, para que o mundo possa crer. Nos servos de Deus, nos filhos de Deus, o brilho existe em nós, mas esse brilho só passa a fluir se nós temos comunhão com o Pai das Luzes. Só tem comunhão, só passa a brilhar quando nós estamos ligados ao Senhor. Então, viver uma vida de hipocrisia, de engano, demonstrar aquilo que a gente quer ser, mas não é, não combina com a gente. Como que a gente melhora então, Vânia? A gente melhora como? Confessando o nosso pecado, reconhecendo onde é que eu estou, pedindo perdão, tomando um novo rumo e fazer aquilo que lhe cabe. Vou voltar lá para a tarefa inicial. Vânia, eu não marquei nenhum ponto nos itens que você colocou como eu era aluno em 2020. Tudo bem. O que você vai fazer agora? Melhorar. Começar a chegar no horário na EBD. Eu vou começar a chegar todo domingo. Eu vou estudar a lição antes. Eu vou ler a leitura diária. E eu vou participar da classe. Eu vou contribuir com aquilo que Deus me falou durante o estudo, durante a semana. Então, essa é a parte que nos cabe. Confessar os nossos pecados é algo primordial na vida do cristão. É uma porta de entrada para recebermos o perdão e entrarmos na nova vida que há em Jesus. Porque o cristão genuíno é alguém que confessa os seus pecados de maneira contínua, não os repetindo, como também reconhecendo e mudando sua conduta, que a gente chama de santificação. Porque pessoas maduras, porque pessoas que desejam crescer, não encobrem erros. Confessam, reconhecem e tentam melhorar. Tentam não, melhoram. Quem tenta não consegue, a gente melhora. Se a gente quiser ser melhor, só depende da gente. Tá? E para a gente concluir, a nova conduta do cristão passa pelo crivo da verdade, da bênção da comunhão e entra pela porta da confissão pessoal. A nossa revista vai falar assim, olha, a nova vida em Cristo produz uma transformação interna revelada em atos externos. Quando nós somos transformados por Deus, por Jesus, a nossa vida vai falar. Esse brilho vai acontecer, vai sair de nós. Nós recebemos uma nova natureza, portanto, as nossas ações precisam revelar o caráter transformado em Cristo e glorificar o nome do Senhor. Que em nosso proceder haja coerência. Que a verdade seja algo que permeie as nossas ações. Que nos voltemos para o Senhor quando o mal nos atacar, na certeza do seu perdão e cuidado. Para finalizar, Mateus 5,16, Sermão do Monte. Quem puder abrir. Eu sei que vocês já conhecem. Mas diz assim, ó. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, o meu desejo, irmãos, é que a luz de Cristo continue brilhando dentro de cada um de nós. Que essa marca da nova conduta seja algo visível aonde quer que nós estejamos. E que Deus nos abençoe.